Graça e paz. Lucas capítulo 1, versículo 31, do 31 ao 33. Diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Antes da gente falar sobre o reino eterno de Cristo, eu queria lembrar algumas coisas com os irmãos do que a gente ouviu esses dias sobre o império das trevas e o reino dos homens. Eu entendo que é necessário que a gente fale sobre essas coisas, porque às vezes a gente acha que a igreja ela é o lugar onde vai sarar, curar os problemas das pessoas, mas sem elas entender o que está acontecendo no mundo espiritual, no mundo em que vivemos. É necessário que essas coisas sejam ditas e a gente precisa aprender, e não só aprender, mas aprender a ouvir sobre essas coisas. Quando se fala algumas coisas na igreja, a gente começa a medir o que a gente quer aprender e o que a gente não quer aprender. A gente vê muito por aí algumas pessoas, quando se faz culto de cura interior, encher igreja, porque na verdade as pessoas querem ouvir o que tem nos seus corações e quer que alguém traga uma palavra para tratar os seus corações. Mas quando se fala de vamos ouvir e conhecer Deus, realmente quem Ele é, para que a nossa vida seja corrigida diante dEle, em entendimento e graça, não tem muita graça. Então a gente precisa aprender a escutar e ouvir tudo para que a gente cresça. Eu entendo, e esses dias foi muito claro na minha vida, que todo ano, quando a gente consegue ou não fazer a igreja militante, o congresso, parece que vira realmente o ano da casa. Esse é o ano do nosso aniversário. E por que eu escolhi fazer o congresso da igreja militante? A gente entende que a igreja amadurece. Nós não amadurecemos a cada ano que envelhecemos. Eu entendo que a igreja amadurece. Quando eu aprendo coisas que vai edificar a minha vida, eu entendo que a igreja amadurece. Nós estamos agora amadurecendo, nós estamos passando para outra fase da nossa vida. De repente a gente está entrando agora na adolescência. E essa é a pior parte, porque adolescente não é mole. Adolescente é inquieto, adolescente só pensa em si. Estou falando com mentira, não. Adolescente quer coisas para si. Adolescente quer o seu grupinho. Adolescente é assim. Entenda o que eu estou falando, não estou chamando os irmãos aqui de adolescente, não. Eu estou falando que há fases, e na igreja também é assim. E todo ano a fase muda da igreja. E é hora da gente começar a perceber e entender, aprendendo o que Deus tem, para que a gente possa crescer e amadurecer. Porque daqui para frente vai ser diferente para as nossas vidas. Eu não estou profetizando que vai ser diferente. Eu estou dizendo que nós estamos amadurecendo e é diferente. É bem diferente do que eu estou falando, tá bom? Estou jogando nenhuma profecia, não. Daqui para frente agora, eis que te digo, mistério de Deus. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que a gente está amadurecendo, a gente está aprendendo um pouco mais. Então, abre comigo aí, para a gente poder correr nesse período que a gente vai ouvir um pouco falar sobre o reino eterno de Cristo. Vamos entender. Ele é o Rei, é o nosso Senhor, mas Ele governa sobre tudo e todos. E existe um reino
que ele precisa desfazer, que é o reino dos homens. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4, foi o que o Márcio falou. Eu não vou pregar o que o Márcio disse, eu vou trazer o entendimento do reino de Cristo, e é eterno, e ele precisa desfazer o reino dos homens. Por que ele precisa desfazer o reino dos homens? Por quê? Está escrito, diz assim, eu não abri não, vamos ler ali. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Você está passando por tempos trabalhosos? O tempo é difícil, é trabalhoso, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. O reino dos homens é um reino onde o homem é o centro e ele tem um rei no umbigo, na barriga. Todo ser humano é rei de si mesmo. Todos. O ser humano só pensa em si mesmo. E o tempo em que vai passando se torna mais trabalhoso, porque nós vivemos para sustentar este reino humano. E Jesus precisa desfazer este reino humano. Abre comigo, 2 Coríntios, capítulo 4, 3 e 4, versículo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Só para a gente poder entender. O evangelho está sendo pregado, mas ele está encoberto. Para alguns, não faz sentido nenhum. Por quê? Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de... O qual é a imagem de quem? O evangelho está encoberto por causa de quem? Do Deus desse século. O reino dos homens tem que ser desfeito por Cristo. E o reino das trevas também. O império das trevas precisa ser desfeito por Cristo. Por quê? O homem que tem o rei na barriga, que pensa em si mesmo, ainda tem os seus olhos tapados por causa do império das trevas. Já viu como é difícil? O evangelho que pregamos, ele se torna muito e quase totalmente impossível de se ouvir, porque o homem tem um rei na barriga, só pensa em si. E o Deus deste século, que é Satanás, cegou-lhes o entendimento. Por que Cristo precisa desfazer? Por que Cristo precisa tirar, destruir, acabar e fazer novamente? Porque senão todos serão condenados. Porque no reino de Deus, no reino de Cristo, não existe reis que pensam em si mesmo. Não existe império das trevas no reino de Cristo. Existe um rei e súditos que são reis para a glória do seu nome. Vamos abrir comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 8 ao 12. O reino dos homens e o império das trevas precisa ser abatido, precisa ser destruído.
Diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca. Em algumas traduções diz pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, porque para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É até aí? Olha o que esse texto está dizendo: que o Senhor vai desfazer as obras de Satanás, que o Senhor vai desfazer o império das trevas, que o Senhor vai desfazer o iníquo, e não só o iníquo, mas aqueles que acreditaram na mentira de Satanás, porque tem um rei na barriga, porque pensa em si mesmo, não conhece a Deus. Então a gente entende que existe reis no mundo, reis, e serão desfeitos pela mão do Senhor, pelo sopro do Senhor, aqueles que não acreditam na verdade, mas creem na mentira. Qual é a mentira que eles creem? Por que eles acreditam na mentira? Por que não ouvem o Evangelho? Por causa do império das trevas, que lhes cegou o entendimento. Hoje, o que nós vemos foi o que foi dito na sexta-feira e no sábado. Pessoas correndo atrás de coisas, mas não percebendo o que a verdade tem dito. Pessoas que amam as suas vidas mais do que os outros, e que é lançado nas suas mentes o desejo de fazer as suas próprias vontades. O reino de Cristo não é assim. No reino de Cristo não existe aquele que quer fazer a sua vontade, existe aquele que faz a vontade de Cristo. Nossa, pastor, mas como é duro isso? Eu tenho desejos e sonhos no meu coração. Quer dizer que eu tenho que fazer tudo aquilo que Jesus mandar? É. Pastor, mas isso não é pesado? Não é duro? Entenda uma coisa: todo aquele que está desligado de Jesus está em decadência e está com o pé na porta do inferno. Sabe por quê? Porque não entende o que é glória nem poder de Deus, mas não consegue entender que a glória e o poder de Deus é que rege todas as coisas, e por isso não se submetem a Ele. E por não se submeterem a Ele, não podem herdar o reino da salvação, porque estão debaixo de condenação e pecado. Porque no reino de Cristo não entra pecado, não entra imundície, não entra discórdia, não entra perversidade, não entra iniquidade no reino de Cristo. E o reino dos homens, que é guiado pelo império das trevas, só tem perversidade. Não há acordo. Não há. Nós lutamos o tempo todo. Nós lutamos por causa de times. É mentira? Pastor, mas isso é uma bobeira. Não, nós lutamos por causa de times. Nós sofremos por causa de times. Nós sofremos por causa de política. Nós sofremos por causa de argumentos. Os homens se matam por causa dessas coisas. Eu estou mentindo? Vocês imaginam a quantidade de violências que há no mundo por causa de discórdia, porque o homem reina em si mesmo? Vocês têm noção de como o diabo faz festas por causa do pensamento humano de se achar soberano em si mesmo?
A quantidade de pessoas que têm se matado porque as suas vidas não foram satisfeitas em si mesmo. Ela determinou algo no seu coração, ou de repente conquistou coisas para si, alcançou muitas coisas e no final viu que nada daquilo alegrava o seu coração. E o que ela faz? Tira a sua vida. Vocês entendem isso? O que está acontecendo agora, é nesse momento. Não só no reino dos homens, que parece que está aí fora, mas essas coisas têm entrado no meio da igreja, onde há uma intensa disputa. Márcio estava falando com propriedade aqui na sexta-feira. Alguns homens se tornaram tão intelectuais, mas tão sábios, que agora estão degladiando uns com os outros para mostrar o tamanho do conhecimento que tem um do outro. Deus deu conhecimento a cada um, e é necessário que existam homens com ciência e sabedoria no reino de Deus, mas não para se degladiarem nem se matarem. E não estou dizendo que as pessoas devem aprovar e dizer, tudo bem o que ele está falando, não vou ligar para o que ele está falando, porque eu não posso combater. É necessário que se combata, mas é necessário entender que tudo isso um dia vai acabar, porque o reino dos homens é um reino onde o homem é o centro. E ele não sabe que ele nunca foi o centro, porque aquele que lhe cegou o entendimento faz deles bonecos de manipulação. A mídia, através de Satanás, aliás, Satanás, através das mídias, tem manipulado gerações, gerações e gerações, gerações e gerações. A gente via como inocente desenhos antigamente, onde um dos desenhos se vestia, um boneco masculino se vestia de menina. Há quanto tempo isso acontece? Há quanto tempo? E hoje vê a mente de algumas crianças. Não é só o comercial do Burger King, não. Isso já vem acontecendo. Na minha rua, as crianças estavam brincando de dizer que odiavam héteros. Tem noção disso? Crianças, eu odeio hétero. E usando palavrões ridículos uns para com os outros. Esse é fulano de tal, é o tal assim que faz isso e assado. Isso vem sendo posto no coração dos homens há muito tempo. Satanás não precisa aparecer. Satanás não é igual aos homens. Satanás tem entendimento e conhecimento. Ele não faz igual aos homens. O homem quer ser o centro. Satanás quer ser o manipulador e está por trás. Entende isso? O homem quer estar no púlpito, mas Satanás, ele está por trás. E o que Satanás faz? Faz com que o homem queira aparecer mais e mais. Onde o homem tem que dizer, eu fiz, eu faço, se eu não estiver, não acontece. Se não for eu, não acontece. Isso acontece com todos nós. Eu vou contar algo que parece bobo, mas eu às vezes acho que se eu não estiver aqui, não vai andar. Porque eu tenho que ligar o som, porque eu tenho que arrumar o som, porque eu tenho que consertar o cabo, porque eu tenho que ligar não sei o quê. Imagina se eu não estiver aqui, o que vai acontecer? Se eu não arrumar as cadeiras. Eu chego a ser tão ridículo às vezes, que eles nem arrumam mais as cadeiras. Porque quando eles arrumam as cadeiras, eu vou e arrumo de novo. Porque eu tento alinhar, me dá nervoso, eu tento alinhar de novo as cadeiras. E dá para alinhar alguma coisa aqui? Ridículo, ridículo, mas isso é o ser humano. Esse é o homem que vive no mundo que é manipulado pelo reino das trevas. Por isso Jesus veio. Por isso Jesus precisa acabar com o reino dos homens. Por isso Jesus precisa acabar com o império das trevas. Por isso Jesus está dando um tempo para que pessoas se convertam e se rendam a Ele, porque no reino de Cristo não tem disputa.
escuta. No reino de Cristo tem revelação, tem conhecimento, tem sabedoria, tem entendimento de Deus. Entende? Mas no reino dos homens é limitado. Por isso que quando eu falei para vocês, parece pesado estar preso a Cristo, mas não. Aonde a liberdade é onde o Espírito de Deus está, porque onde o Espírito de Deus não está, há prisão e manipulação. Onde o homem faz o que quer e acha que está livre, ele está preso na perdição. Mas aonde o homem tem Cristo no coração e se sujeita à sua vontade, esse tem liberdade e conhecimento. Abre comigo. Romanos, capítulo 8. O reino de Cristo é um reino onde Ele faz com que os que Ele chamou sejam salvos. Não, Ele não espera por você. O reino de Cristo é Ele que tomou a frente e te resgatou. E Ele te amou de uma forma que a gente não compreende. Romanos capítulo 8, nós vamos ler do 31 ao 39, é um texto conhecidíssimo nosso. Ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por nós, por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Deus garante. Não tem acusação contra aqueles que estão diante de Cristo, que estão em Cristo, que receberam a Cristo como Senhor. Versículo 33 diz: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso é lindo demais. Não é algo humano, é algo espiritual. Qual outro? Quem é que condena? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Entenderam isso? O Cristo que nos dá o direito aos céus, Ele nos garante isso. De que forma? À direita de Deus. Sabe o que... A direita, sinal de autoridade, à direita de Deus, porque quando Deus, irado com os homens, quer destruir o reino dos homens e desfazer o império das trevas, Jesus está à direita, segurando os seus, porque morreu por eles. Entendem? Jesus é a paciência de Deus, para que muitos se salvem. Vá lá. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas, isso é lindo, ele fala que nós passaremos por lutas, passaremos por tribulações, somos entregues à morte todo dia. Você não sabe se saindo daqui você vai viver, sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para ali. A gente está vendo aqui, a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Não sabemos, mas Ele está dizendo que Ele nos guarda. E Ele diz, mas em todas essas coisas, nas dúvidas, nos problemas, nas dificuldades, até se estivermos com fome, passando necessidade, mas em todas essas coisas. O que está escrito? Somos o quê? Por quê? Por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês sabem o que quer dizer a palavra mais que vencedor? Quer dizer que não é apenas vencedor, é mais que vencedor. Não há disputa.
Não há disputa. Ser mais que vencedor é entender que você não tem direito de perder, é o direito de ganhar, sempre. Não tem como você ser limitado a perder. Ser mais que vencedor não é a ideia de que o meu time está ganhando. Ai, nossa, caramba, ganhou de novo, oh meu Deus. Grande porcaria a gente é, cara. Como a gente, desculpa, mas é verdade. A gente torce por coisas infantis e que acabam. Nós somos assim. Mas o Cristo que me deu o direito de vida eterna, eu não preciso ficar na expectativa, esperando para ver se vai vencer, porque já sou. Dá para entender. O reino de Cristo não é um reino de disputa, onde ele está esperando para ver se vai dar certo, onde ele está esperando para ver se treinou direitinho, para ver se o jogador foi comprado, foi o melhor jogador. Não, ele é o jogador, o melhor do time, não é você. Ele já ganhou, ele já venceu e garantiu não só a vitória, como que você seja vencedor com ele. Gente, é o reino de Cristo, soberano, vai além do nosso entendimento. 1 João, capítulo 1, aliás, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, do 15 ao 17. Eu separei esse, tinha falado? Do 15 ao 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É hora da gente parar e começar a entender. Aonde está o teu coração? Aonde está o meu coração? Nas coisinhas fracas deste mundo? Nas coisinhas que perecem deste mundo? Nas coisinhas que não duram neste mundo? Nada dura nesse mundo, nada, nem a gente dura nesse mundo. O amor, o seu amor, está aonde? Se está no mundo, o amor do Pai não está. Não entre nessa conversinha fiada do mundo dizendo que Deus é amor e que ama a todos. Está escrito: o amor de Deus está quem ama Ele. Olha só, vá lá. Já foi? 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Toda corrupção e concupiscência que existe no homem não é de Deus. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Parece que quando a gente faz a nossa vontade, o desejo do nosso coração, estamos livres. Mas entenda, a liberdade que agora temos, ela tem um tempo determinado. Mas aqueles que amam a Deus e que fazem a vontade de Deus e que se sujeitam a Deus e que entendem que precisa se sujeitar a Deus, permanece para sempre. É entender o que eu quero para mim. Permanecer ou morrer? Aquele que está em Cristo, aquele que obedece, esse permanece para sempre. Ele nos garantiu. Eu quero ler um texto com os irmãos que eu amo. Está em Colossenses. Para a gente entender o reino de Cristo, Colossenses, ele abrange assim de uma forma extraordinária. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 12, aliás, do 9.
Olha o que Paulo escreve para os Colossenses. E depois ele vai tratar, falar, trazer à luz de quem é o Senhor. Às vezes a gente trata as pessoas, fala para as pessoas algumas coisas, mas a gente não traz o entendimento do que é, quem é, o que faz, como pode fazer, quem é o nosso Cristo. Mas todas as cartas dos apóstolos e a Bíblia, ela sempre vai tratar assim, ela vai mostrar o peso da mão de Deus, ela vai mostrar o pecado que há no homem e vai dar solução para a restauração, sempre, em qualquer lugar. E ele vai fazer mais, ele vai centralizar, ele não vai te dar opções. Olha, se você fizer isso aqui, tá bom. Não, se você fizer aquilo ali, tá legal. Não, de repente você não vai nem por esse, nem por aquele caminho, você pega um pouquinho desse caminho, pega um pouquinho daquele, não. Ele vai centralizar, só existe um caminho. Ele diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. O que eles ouviram? Vou adiantar para vocês. Ouviram da fé e do amor que eles tinham para com os santos. Paulo ouviu e entendeu que os colossenses tinham fé em Deus e amor para com os santos. Então ele escreve assim: por esta razão, por causa disso, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, eu amo, olha o que está escrito, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência. O que eu estou pedindo por vocês, que têm fé e amor pelos santos? Que vocês cresçam em conhecimento e sabedoria espiritual. Não é sabedoria de homem para homem, ou seu entendimento, é espiritual, é fora da caixinha do homem, do mundo, das manipulações do inferno, para que possais andar dignamente, vontade e conhecimento de Deus, inteligência espiritual, para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Andar dignamente diante do Senhor é andar de forma correta. O que é andar de forma correta diante do Senhor? Nós vamos acertar 100%? Não. Mas é entender que, por Deus, eu preciso trazer o meu coração com a inteligência espiritual a dizer: Deus, me ajuda, eu não consigo, me ajuda a andar de forma correta e digna, porque só quem vai estar no céu, e no céu só tem pureza, não tem impureza, não tem pecado, nem pecador. E se eu sei que o meu corpo tem tendência ao pecado, o que eu faço? Encho a minha mente com inteligência e conhecimento espiritual para cumprir a vontade de Deus e fazer com que a carne e o rei que está na minha barriga morra, para que o rei que impere sobre a minha cabeça seja o reino de Cristo. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com gozo. Entende o que é isso? Fortalecidos em todo o poder. Aí você diz: entendi, em todo o poder, né? Eu vou derrubar barreiras, ele vai dizer qual é o poder. Segundo a força da sua glória, de que forma? Em toda a paciência e longanimidade, com gozo. A gente quer a glória de Deus, mas onde que manifesta a glória de Deus? Na paciência e longanimidade, com prazer, com alegria, entendendo que existe um tempo que eu vou passar por lutas, por dificuldades, por tribulações, por traições, por infidelidades e por tantas coisas, mas Ele me deu o entendimento que eu preciso ter paciência, longanimidade, esperar com alegria nele, porque Ele já nos garantiu a vitória. Versículo 12 diz assim: dando nós que entendemos isso, que recebemos a inteligência espiritual, que recebemos glória e poder de Deus para andar em paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez
idôneos, nos fez adequados, nos aperfeiçoou para quê? Para participar da herança dos santos na luz. Lindo isso, o qual, percebe agora, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Lembra da mensagem de sexta-feira? O que é transportar? Não foi por sua força. Quando a igreja evangelizando trouxe a palavra do evangelho e o seu coração foi aberto pelo Espírito de Deus, você foi transportado por Deus, pela mão do Senhor, a reinar com Ele e a ter a herança do reino de Deus na luz, junto com os santos. Ele diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Cristo é o centro, é o ponto central. O reino de Cristo tem que ser observado, visto, porque aqueles que creram receberam remissão e perdão, mesmo que ainda, por acaso, ainda cometam pecados. Porque Deus o livrou, o transportou. E ele diz, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que nos tirou das trevas, que nos transportou? Que reino é esse de amor? O qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Aí você vai me dizer assim, Jesus foi a imagem do Deus invisível quando ele veio em carne. Jesus não é só a imagem do Deus invisível quando veio em carne. Ele é a palavra de Deus que fez o mundo, e quando eu olho para a sua obra, eu vejo quem? Deus, porque Jesus fez todas as coisas. A palavra, o verbo fez todas as coisas. Então, quando olhamos, vemos Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o único caminho. Ele continua dizendo, e o primogênito de toda a criação. Aí que olha só, Jesus foi criado? Quando se fala de primogênito, fala do primeiro a ser filho, o primeiro filho de Deus. Ninguém se tornou filho de Deus antes de Jesus. Abraão nasceu primeiro que Jesus, foi o primeiro filho de Deus? Não. Adão, Abel, foi o primeiro filho de Deus? Não, porque o primogênito é Jesus. Ele tem a primazia, porque é nele que somos salvos. Tanto daqui para frente, como daqui para trás. Daqui para o final, como daqui do começo. Todos são salvos em Jesus, e ele é o primogênito, é o primeiro. Porque nele, versículo 16, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Isso é lindo demais, é poderoso demais, é gracioso demais, é glória demais. O nosso Cristo, ele não só fez, como trouxe tudo para ele, e só existe por causa dele. Entende isso? Se tudo foi criado nele, para ele, e é para a glória dele, se eu o desobedeço, não posso fazer parte de sua glória. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e foram destituídos, se tornaram inúteis. Mas quando ele nos resgata, nós fazemos parte. Por quê? Por causa da remissão que ele nos deu através do seu sangue. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Entende o que quer dizer isso? Que ele é a cabeça do corpo da igreja? Ele reina sobre os seus. O que vem dele é o que a igreja faz. Não é o que faz. Não é o que sai do umbigo do ser humano e na sua mente dizer eu faço o que eu quero. Não é o que vem, é o cabeça, é ele que comanda a igreja.
É Ele que determina, é Ele que faz, é Ele que diz, é assim. Por que que Ele tem que fazer isso? Porque sem Ele nada pode existir. Se sem Ele nada pode existir, existe um tempo de paciência de Deus, para que eu e você se converta. E quanto a tempo, há esperança. Porque depois que acabar o tempo, não tem mais esperança para aquele que não crê em Cristo. E não se tornou igreja, e não permite com que ele seja o governador, o rei. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, o princípio primogênito, é o primeiro que morreu e ressuscitou, para que em tudo tenha preeminência. Ele é o primeiro filho, ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Muitos antes dele morreram, mas não ressuscitaram. Ressuscitaram a carcaça, o corpo. Por que não ressuscitaram? Porque o corpo estava em pecado. Morreu em delito, em pecado. Muitos já criam nele, mas o corpo está lá até hoje, porque o primeiro a ressuscitar sem pecado é aquele que veio sem pecado, o primeiro a morrer e a ressuscitar, porque ele tem a preeminência. Por que que ele tem a preeminência, pastor? Porque ele está à direita de Deus e intercede por nós, para que nós sejamos também filhos de Deus, através dele que tem a preeminência. Versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo feito por ele a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Foi do agrado do Pai. Quando Jesus veio ao mundo, ele poderia ter vindo simplesmente um homem, simplesmente alguém normal como eu e você, mas o Pai se agradou em estar nele divinamente. Jesus, a palavra, o verbo que criou todas as coisas, o Senhor da glória. Quando vem em corpo humano, ele não vem simplesmente em corpo mortal, mas ele também vem divinamente Senhor da vida. E por ele ser o Senhor da vida, ele agora teve a condição, o poder de trazer paz e reconciliar consigo todas as coisas. O reino de Cristo traz a paz, traz reconciliação nos céus e na terra. Satanás foi expulso do céu porque queria ser como Deus. Satanás foi expulso do céu porque queria argumentar com Deus. Satanás foi expulso do céu porque ele queria assuntinho. Igual a gente gosta de assuntinho, um fica falando, não, é melhor aqui, é melhor ali, outro, não, faz assim, faz assado, coisa tal. Gente, isso não é errado não, tá bom, gente? Não é errado não. Aqui na terra tem certas coisas que devem ser discutidas, mas no céu não se argumenta com Deus. No céu, não, ninguém vai chegar lá no céu e falar assim, Senhor, fala sério, né? Por que o Senhor botou aquela nuvem do lado de cá e não botou a nuvem do lado de lá? Por que o Senhor me fez uma casa aqui e não fez ali? Eu queria tanto morar perto dessa pessoa e não queria morar perto daquela. Não é assim que a gente faz aqui na terra. No céu, não. Satanás foi expulso do céu porque queria assuntinho com Deus, queria mostrar a glória que Deus deu a ele. Olha como sou poderoso, olha o que eu sou. De mim saem músicas. Satanás era poderoso, era um Lúcifer, anjo de luz. Mas por querer argumentar com Deus, argumentar no seu coração, encheu de mentira e de ódio. Foi precipitado, jogado, lançado para fora do reino de Deus. Jesus trouxe paz no céu. Reconciliou consigo todas as coisas. Eu e você só temos paz em Jesus. O reino de Cristo é um reino que o mundo não conhece, mas é um reino que eu e você conhecemos. E se é um reino que eu e você conhecemos,
o que devemos fazer? Anunciar. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. As portas do inferno têm entrado e têm feito arruaço com pessoas que não são igreja de Deus. Quando você vê alguém numa igreja se dizendo cristão e que está cheio de si, e está dizendo para você que isso tudo que está acontecendo no mundo não tem nada a ver, ou se ele está dizendo que ele cura, que ele faz, porque ele tem poder, foge e anuncia a verdade, porque a Bíblia diz claramente que Deus não os conhece, porque muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Sabe o que ele está dizendo? Nós expulsamos demônio no teu nome. Não foi o Senhor quem expulsou o demônio, fomos nós que expulsamos e usamos o nome do Senhor. Em teu nome nós curamos. E a Bíblia diz claramente que Deus vai falar para eles: não conheço vocês. Por que não conhecem eles? Porque não fazem parte, não foram adequados, não foram transportados para o reino da luz, não conheceram o reino de Cristo, não entenderam que o reino de Cristo não é deste mundo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus disse mais: se o meu reino fosse deste mundo, eu mandava os meus servos vir aqui e me tirar deste lugar, mas como o meu reino não é deste mundo, me submeto à vontade de Deus para salvar a muitos, para que vocês e eu entendêssemos que a nossa vida aqui é de passagem para proclamar esse reino que é eterno. Não é um reino falsificado, não é um reino de momento, não é um reino de brincadeira, não é um reino de palhaçada, não é Disneylândia, não é Facebook, não é Instagram, não é WhatsApp, não é seja lá o que for que existe nesse mundo. É um reino constante, eterno, é um reino primordial, celeste, poderoso, é um reino que não tem comparação, é um reino que só se recebe aquele que conhece através do Espírito, pelo poder do Espírito, convencido por ele a ser santo por causa dele. Eu encerro com uma última leitura, aí em Colossenses, eu acho que eu não coloquei, capítulo 2, a partir do versículo 9, e a gente encerra. A partir do 8, capítulo 2, a partir do... Não. Isso, a partir do 8. Vamos ler a partir do 8. Para mim e para você, a Bíblia diz assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Esse é o texto que a gente tem que parar, coçar a cabeça, porque quando a gente começa a ouvir as pessoas, a gente precisa entender, quando a gente não só ouve as pessoas, mas quando a gente ouve algumas coisas que acontecem, ou vê algumas coisas que acontecem, que começa a mexer com o nosso coração, a gente tem que parar e coçar a cabeça e perceber: será que não estão tentando prender o meu coração àquilo? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. O que é filosofia? Amor ao conhecimento, amor humano ao conhecimento. Filo é um amor humano, não é ágape, não é um amor ao conhecimento de Deus, é um amor a um conhecimento humano, é de homem para homem. Cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, vem sorrateiramente, vem jogando. Satanás não vem pintado de ouro, Satanás não vem nem com chifre, nem com rabo te assustando, não vem não, ele vem disfarçado de anjo de luz, ele coloca você no pedestal, ele não entra no pedestal. Satanás não faz isso, Satanás não se coloca e diz: eu sou o rei. Não, ele vai fazer isso quando ele se manifestar através de um homem, mas ele não faz isso agora. Ele coloca você como rei, ele acentua,
ele manifesta mais ainda o que está dentro de você, o rei na barriga. E ele está dizendo, não se engane com isso, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo. O que é tradição de homem? São as heranças, são as coisas que vinham do passado, que as pessoas vão falando, faz isso, é normal, não tem problema nenhum não. Aí você, pô, que tradição maneira, hein? Vou trazer para a minha vida. Não! Esquece as tradições, esquece os rudimentos, as coisas antigas que vêm operando no mundo desde sempre. E ele fala assim, e não segundo Cristo, porque o que está no mundo é velho, é caído, mas segundo Cristo é verdadeiro, é novo. Porque nele, só em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Perdão. No qual também estais circuncidados, marcados com a circuncisão, com a marca, não feita por mão de homens, né? Alguém te tocou, te marcou no despojo do corpo, nessa carcaça de pecado, de carne, pela circuncisão, pela marca de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela palavra que Ele traz aos nossos corações e nos mostra, nos revela a sua bondade. Eu espero em nome de Jesus, que a gente possa compreender o que Ele fez por nós, e que daqui para frente a nossa vida seja repleta do conhecimento de Cristo. Não tenham medo de se sujeitar a Jesus, não tenham medo. Isso eu falo entendendo que é o Espírito que faz. Mas não tenham medo, não tenham medo de sofrer afrontas por causa dos homens, não tenham medo de sofrer acusações por causa dos homens, porque vão fazer isso, vão fazer, mas não tenham medo, porque mesmo que a gente sofra, nós receberemos galardão eterno, viveremos eternamente com Ele, viveremos e nós teremos algo que é incomparável, que é o conhecimento de Deus eternamente. A gente conhece poucas coisas, já viu quando a gente consegue compreender alguma coisa, a gente fala, caramba, consegui compreender, consegui entender. No céu vai ser novidades e novidades e novidades e coisas incomunicáveis na terra. Não tenham medo, lutem até o fim, porque quem garantiu não foi o seu braço, foi o próprio Cristo. Amém? Dai louvores ao nosso Deus, todos seus filhos, os que temei, os pequenos e os grandes. Dai louvores ao Rei dos Reis, dai louvores ao nosso Deus, todos seus